E aí, gente, beleza? Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução à química, tá? Vamos entender o que é essa disciplina que a gente estuda, qual o objetivo dela, tá? Tentar entender alguns conceitos básicos que vão ajudar a gente ao longo dessa caminhada, tá bem? Vejam só, de início, a gente pode falar que a química é uma ciência, tá? Ela tenta explicar a natureza, tenta explicar como a natureza age. E o alvo de estudo da química é a matéria. A química estuda a matéria. Mas matéria não é bem essa palavrinha que vocês estão habituados a ouvir. O significado de matéria eu acho que não é bem esse que vocês estão acostumados a ouvir. Geralmente vocês chamam de matéria as disciplinas que estudam aqui na escola, né? Química, física, matemática, português, enfim. Matéria, na realidade, é tudo aquilo que existe aqui no universo, no espaço físico. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, que matéria tem massa, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, apresenta massa e volume. Tá? O conceito de volume é simples, é o espaço que é ocupado, né? Vivemos num mundo tridimensional, e o espaço que a matéria ocupa a gente chama de volume. E massa é a porção da matéria, é a quantidade da matéria que a gente consegue medir, tá? Para saber se tem mais matéria ou se tem menos matéria. Um exemplo bem simples é se você pensar numa flor e numa árvore. Onde você acha que vai ter mais matéria? É bem intuitivo você achar que na árvore, que é muito maior, a gente vai ter mais matéria. Né? Você está vendo a dimensão da matéria. E essa dimensão seria a massa. É aquela porção da matéria que a gente consegue mensurar, que a gente consegue medir. Tá? A matéria, então, tem uma série de propriedades. Tem propriedades gerais, específicas, organolépticas, mas esse não vai ser nosso objetivo agora. Tá? Nosso foco de estudo no momento não é esse. Vamos pensar em como é que a matéria se apresenta, como é que ela se comporta, o que é a matéria no nosso universo, o que é matéria e o que não é matéria. Basicamente, tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que você consegue tocar, você pode ter certeza que é matéria, tá? Então, a cadeira que você está sentado é matéria, o celular é matéria, o computador é matéria, você é matéria, o cachorro, o papagaio, enfim. Tudo que existe no espaço físico é matéria, pois apresenta massa e ocupa lugar no espaço, tá? Mas essa matéria seria feita de quê? Qual seria a composição da matéria? O que será que faz a matéria? O que dá as propriedades da matéria? A matéria ela é imutável ou ela muda? A gente aprende, acho que vocês já devem ter ouvido falar essa frase em algum lugar, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Essa transformação que a gente fala é justamente uma forma de a gente conseguir verificar que a matéria é mutável, que ela muda. A composição da matéria pode mudar. E isso é o alvo de estudo da química. A gente estuda a matéria, a sua composição e como ela muda, como ela se transforma. Um pedaço de madeira que é queimado vira carvão e é um novo tipo de material. Né? As propriedades são diferentes. Houve aí uma transformação. A água, quando resfriada, passa de líquido para sólido. Nós temos aí também uma transformação. E quando a gente fala em transformação, nós vamos ter basicamente dois tipos de transformações. Nós vamos ter as transformações chamadas de químicas e as transformações chamadas de físicas. Vamos dizer que a transformação é física quando ela é reversível, quando ela consegue retornar ao seu estado inicial. Quando a gente consegue migrar entre essas transformações
sem perder propriedades. Por exemplo, como eu havia falado, quando a gente resfria a água, quando a gente congela a água, você tem a água no estado líquido, por exemplo, e ela passa a ser sólida. Mas você consegue pegar essa água, que agora é sólida, esquentar um pouco e voltá-la ao estado líquido, tá? Então dizemos que essa transformação foi uma transformação física. Vamos tirar isso daqui para liberar espaço para a gente. E essas transformações são reversíveis, né? As coisas voltam a ser o que era. Escrevi errado aqui, tá? Reversível. As transformações físicas são transformações reversíveis, tá? Já as transformações químicas são aquelas que, quando ocorrem, a gente não consegue voltar a ter o que tínhamos antes. Por exemplo, quando você queima um pedaço de madeira e transforma em carvão, que foi o exemplo que eu dei, o carvão não volta a ser madeira. Então a transformação é irreversível. Um ovo que você cozinha, ele não volta a ficar lá naquela clara mole, a gemazinha lá mole. A gente não consegue voltar. Então foi uma transformação química, porque é irreversível, tá? Então, basicamente, a gente estuda a matéria, a composição da matéria, as transformações que a matéria sofre, e quando a gente fala em transformação, a gente pode ter transformações físicas ou químicas. As físicas são as reversíveis, aquelas que voltam a ser como eram antes, e as químicas são as irreversíveis, não voltam a ser como eram antes, tá bem? E composição? Quando a gente fala em composição da matéria, de que a matéria é feita? Isso aqui foi alvo de estudo por muito tempo. Se a gente parar para pensar, há cerca de 400 anos antes de Cristo, 400 a 500 anos antes de Cristo, um cidadão chamado Empédocles, esse cara bonito aqui, pensou o seguinte: a matéria, ela provavelmente é formada de alguma coisa. Mas o que é que forma a matéria? Quando a gente cortar a matéria em vários pedaços pequenininhos, a gente vai dividindo, dividindo, dividindo. Quando eu chegar lá na unidade, no tijolinho básico, o que será que é? E aí ele pensou no seguinte, baseado também nas teorias de outros filósofos, né? Ele acabou juntando as ideias de outros filósofos e pensou no seguinte: a matéria é feita de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Olha aí o Avatar. Olha aí o Avatar. De onde é que vem a ideia do Avatar? Então, Empédocles supõe que a matéria seria feita desses 4 elementos: terra, água, ar e fogo, tá? Porque quando se observava a natureza, verificava-se, por exemplo, que animais saíam da água, que uma criatura quando morria ia para o chão, deitava, voltava para a terra, uma pedra quando jogada, enfim. As viagens dos filósofos da antiguidade consideravam então que a matéria era feita desses 4 elementos. Depois de Empédocles, acho que 400 anos antes de Cristo, mais ou menos 350, 400 anos antes de Cristo, vem Aristóteles, tá? E reforça essa teoria de que a matéria era feita de 4 elementos: o ar, a terra, o fogo e a água, que seriam os elementos opostos, né? Mas que eles teriam uma ordem na natureza, né? Primeiro a gente teria a terra na parte mais de baixo. Vamos pensar em como é que essas coisas estão aqui na natureza, né? No planeta da gente. A gente tem a terra na parte de baixo, em seguida a água. Óbvio, né? Se você botar água em cima da terra, a água não desce abaixo da terra, ela fica em cima, né? Aí alguém vai dizer: ah, mas se eu pegar um copo de areia e derramar água, ela vai entrar. Tá, mas pega uma pedra bem grande e derrama água lá, você vai ver que a água vai ficar em cima da terra. Acima da água a gente tem o ar, e acima do ar a gente teria o fogo. E ainda segundo Aristóteles, esses 4 elementos conseguiam transitar entre si, a matéria conseguia se transformar de um elemento para o outro. Se eu pegasse o fogo e secasse ele, eu teria a terra; se eu esfriasse, eu teria a água; aí se eu tirasse a umidade, eu teria o ar; e se eu esquentasse o ar, eu teria o fogo, né? E
fazendo o contrário, se eu tirasse o calor do fogo, eu teria o ar. Se eu umedecesse o ar, eu teria a água. Aí, se eu tirasse o frio da água, eu teria a terra. E se eu fizesse a terra mais seca, eu voltaria a ter o fogo, tá? Para Aristóteles, ele já tinha a ideia de que a matéria se transformava. Para a gente hoje, isso pode até parecer bobagem, viagem, mas isso é uma ideia excepcional para a época. 350, 400 anos antes de Cristo, sem equipamentos, apenas com tico e teco, só com os neurônios você conseguir chegar nesses conceitos de transformação da matéria. Isso aqui realmente é algo incrível. E tanto é que isso é incrível que esse conceito demora por muito tempo. Eu acho que só aqui por volta do século VIII é que a gente passa a pensar em elementos químicos de verdade e tira essa ideia dos quatro elementos. Tá? No entanto, houve outra ideia, a ideia de átomo, que é atribuída a Demócrito e a Leucipo. Foram outros dois filósofos lá daquela época, cerca de 400 anos, se não me engano, antes de Cristo. Para eles, a matéria ela era feita de uma partícula básica que eles chamaram de átomo. Vocês com certeza já ouviram falar nessa palavra aqui, átomo. Mas o que seria átomo? Átomo é uma palavra composta feita de outras duas palavras. A e tomo. Tá? A é um prefixo que a gente usa para expressar a negativa. Não. Tá? A é não. E tomo, vocês já ouviram tomo em outros locais também. Em outras palavras. Temos outras palavras que têm esse radical tomo. Por exemplo, a tomografia, aquele exame lá que faz, que são vários cortes, né? São imagens em vários cortes, vários pedaços que montam no final o corpo todo, a gente consegue ver ele fatiadinho em planos. Tomo significa corte, divisão, fatia, enfim. Então, tomo não corta, não divide, seria algo indivisível. Então, quando pensamos em átomo, estamos falando de algo indivisível. Aquilo que não se divide seria a unidade básica da matéria. E como é que eles chegaram nessa ideia? Bom, pensa comigo. Se eu pegar uma árvore e cortar o tronco da árvore, eu ainda tenho ali a matéria. Se eu pegar esse tronco e cortar em tábuas, eu ainda vou ter lá as tábuas. Mas aí eu posso pegar essa tábua, deixa eu botar aqui uma corzinha diferente. Eu posso pegar lá essa tábua e posso dividir ela em duas de novo. Não posso? Posso. Aí eu divido ela em duas, eu vou ter agora outros dois pedacinhos de tábua. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Opa. Pronto. Dividi ela em duas, aí eu tenho dois pedacinhos de tábua. Tá? Mas aí eu posso dividir isso de novo. Posso pegar outro pedacinho desse de tábua e dividir aqui em mais dois. Não posso? E aí eu teria mais dois pedacinhos de tábua. Posso dividir de novo. Aí depois eu divido de novo. Aí depois eu divido de novo. E de novo. Tá ficando cada vez menor. E de novo. E mais uma vez. Tá bom, Belly, já peguei o conceito, já entendi a ideia. E aí eu teria que chegar num ponto que eu teria algo bem pequenininho. E eu não conseguiria mais cortar. Quando eu chegasse nessa parte bem pequenininha, bem minúscula, que eu não conseguisse mais cortar, que eu não conseguisse mais dividir, eu teria chegado então ao átomo, a parte da matéria que é indivisível, tá? A estrutura formadora da matéria. Então, o conceito de átomo vem de Demócrito e Leucipo e é a parte elementar, fundamental da matéria,
aquilo que não se divide, tá bem? Por hoje é isso. É simples assim. Até a próxima!